Olá, eu sou a psicóloga Lilian Félix, aqui do canal Com Você Psicologia. E hoje eu vou falar a respeito do TOC, transtorno obsessivo compulsivo, na infância. É isso mesmo. Você sabia que crianças também podem ter TOC? Então fique comigo, assista o vídeo, curta e compartilhe, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e se inscreva no nosso canal. Você sabe o que é o TOC? Transtorno obsessivo compulsivo, o TOC é caracterizado pela presença de obsessões, pensamentos intrusivos que ficam ali ruminando na cabeça e fazendo com que o paciente tenha que executar determinadas ações ou que ele não possa fazer determinadas coisas por acreditar que algo de ruim vai acontecer, por exemplo. E aí, por ter essas obsessões, muitas vezes os pacientes desenvolvem compulsões, que são rituais, pode ser de verificação, de vários tipos, né? São comportamentos ou atos mentais que ele utiliza na tentativa de expulsar esses pensamentos, de afastar esses pensamentos. E aí, a dúvida então que eu estou trazendo aqui nesse vídeo é se isso pode acontecer com crianças. Frequentemente a gente recebe esse tipo de comentário, de pergunta de pai e mãe, de cuidadores, até mesmo de professores que ficam na dúvida se a criança teria ou não TOC ou se aquilo é só um comportamento típico da idade mesmo, algo passageiro, só alguma brincadeira da criança mesmo. E aí nesse vídeo eu vou tentar esclarecer para vocês quando isso deve gerar uma preocupação e quando não. O TOC tem uma prevalência um pouquinho mais aumentada em meninos, pessoas do sexo masculino, desde crianças quanto adultos mesmo, mas essa prevalência no sexo masculino é um pouquinho só maior. Ela pode acontecer tanto em meninos quanto em meninas. E a gente já consegue observar a presença do TOC em crianças às vezes muito pequenas, crianças de 5 anos, de 8 anos, mas o mais comum mesmo de conseguir observar e de perceber o surgimento desses sintomas é a partir dos 12 anos. Porém, se os pais tiverem um olhar um pouquinho treinado, um pouquinho mais observador e souber identificar algumas características, eles podem identificar esse surgimento dos sintomas bem precocemente, bem no início da infância e aí já procurar ajuda. Porque o TOC ele é um transtorno considerado grave e crônico, que tende a perdurar a vida toda se não tratado. A tendência então é cada vez mais a criança ou a pessoa acometida pelo TOC ir obedecendo sempre aos rituais, aos comportamentos que o TOC impõe, e aí então ela indo ficando cada vez mais prejudicada no convívio social, no desempenho acadêmico, no trabalho, nas diversas áreas da vida. Então, o que você, pai e mãe, podem observar aí, ou mesmo professor na escola, se você trabalha com crianças e aí pretende desenvolver esse olhar para poder identificar algumas características e já repassar isso aos pais para que eles busquem orientação, então o que você pode identificar de diferente nessa criança com TOC? É importante a gente lembrar que a criança muitas vezes não vai saber nomear o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Então, na presença dos pensamentos obsessivos, que são de diversos conteúdos, né? Medo de contaminação, pensamentos às vezes obscenos, pensamentos de blasfêmia, de diversos conteúdos, a criança não vai saber contar isso. Eu estou pensando isso. Muitas vezes ela também não vai saber nomear, eu estou sentindo uma ansiedade, um medo, uma angústia frente a esse tipo de pensamento. Então a criança às vezes vai trazer aí, estou com muita dor de cabeça, vai ficar nervosa, irritada, ou ela não vai querer fazer uma determinada coisa e não vai saber explicar por quê. Não, eu não vou fazer, não quero, e sempre se nega, não consegue fazer. E aí a gente tem que estar atento a esses detalhes e observando, com muito jeitinho, conversando, tentando
né? Trazer da criança o que aquilo faz ela sentir, qual que é o sofrimento que aquilo traz para ela, com muito cuidado, com muito jeitinho mesmo, para que a criança não tenha medo de expor também o sentimento dela, porque às vezes a própria criança já pensa que as pessoas vão achar que ela é louca de estar pensando aquilo, de estar falando aquilo, ela fica com vergonha, porque são conteúdos de pensamento que muitas vezes ela entende que não tem razão de ser, mas que ela não consegue deixar de pensar aquilo. Então, a gente precisa ir com muito jeitinho trabalhando isso para tentar que a criança exponha sem medo de ser criticada e tal, para que ela dê conta de trazer isso, de falar isso. Né? E aí, se você observa, por exemplo, uma criança que é muito perfeccionista, que fica ali tentando fazer um dever e apaga várias vezes, a linha está um pouquinho torta, ela apaga de novo e tenta fazer, e rasga a folha e joga fora e chora. Esse tipo de comportamento já é um comportamento que a gente tem que ficar atento, né? Porque não é simplesmente uma característica de querer fazer bem feito. É algo que traz um intenso sofrimento por não ficar perfeito o trabalho. Então, isso já requer que a gente procure ajuda, uma orientação para trabalhar essa necessidade de perfeccionismo com essa criança. Uma outra coisa, são crianças que evitam, né? Tem uma brincadeira muito comum na infância, que é de não pisar, por exemplo, nas listas, de sair pulando determinadas partes na calçada, né? Evitando algumas imperfeições da calçada. Às vezes, quando a gente percebe isso, às vezes a gente se assusta e acha que isso é do toque. E aí uma sugestão é a seguinte: propõe ao filho que faça justamente ao contrário. Vamos procurar as imperfeições, vamos pisar nelas, ou vamos pisar só na listra, para ver se ele dá conta de fazer isso. Se ele faz isso naturalmente, trocou a brincadeira uma pela outra, tudo bem, não tem problema nenhum. Se você observa que às vezes ele brinca assim e outra hora nem lembra disso e passa e pisa na calçada assim mesmo, então isso não é característica de toque. Mas se isso se repete diariamente, você vê que a criança evita fazer aquilo, de pisar, de passar em determinado lugar, ela não consegue, você pede para ela fazer e ela não consegue fazer, porque ela demonstra que tem um medo mesmo, como se alguma coisa fosse acontecer, ela fica ansiosa demais de ter que fazer aquilo. Então, a gente já fica meio atento mesmo para isso, porque tem alguma coisinha aí que está demonstrando que não é legal, que ela tem algum sentimento com relação a esse comportamento e a gente precisa investigar se está relacionado ao toque. Crianças também que evitam beber no copo de outra pessoa, seja assim do pai, da mãe, comer um pouquinho da comida que alguém te pega do prato, né? Lógico que pessoas assim, familiares, pessoas próximas, a mãe tá comendo uma fruta e oferece um pedaço para a criança demonstra muito nojo, não quer, não gosto, não bebo, tô bebendo um refrigerante ou um suco e ofereço pro filho, o filho não aceita, não quer, só se for só o meu, porque eu tenho nojo das coisas que outras pessoas estão bebendo. Então assim, a gente precisa estar atento a repetições frequentes de lavar muito a mão, de querer tomar muito banho o tempo todo, né? Se isso tem a ver com medo de contaminação, com nojo excessivo, né? Lógico que se eu tô na rua e um estranho vai beber alguma coisa, eu não vou aceitar mesmo, né? Eu nem conheço aquela pessoa, não tenho contato, é comum que eu tenha mesmo uma certa rejeição com isso, mas, né, com familiares, pessoas de casa, a gente deve tentar entender se esse comportamento é relacionado ao toque, que muitas vezes está ligado a isso sim, e aí já se manifesta bem na infância mesmo. Uma outra coisa muito frequente são as crianças que têm toque de verificação. Tem que ficar conferindo o tempo inteiro se fez uma determinada coisa, volta lá e confere de novo, e volta e confere. Então às vezes ele vai arrumar a lancheira, aí ele tem uma dúvida, será que eu coloquei isso? Aí volta lá e confere, sem ninguém falar nada. Aí passa um pouquinho, volta lá e confere de novo. Tem que conferir 2, 3, 4 vezes, e você percebe que isso vira um ritual, que ele sempre tem que fazer essas conferências, né?
antes de terminar um trabalho ou termina uma escrita de algum texto, ele lê, relê para procurar se não tem um determinado erro. E aí a gente tem que ficar atento porque o toque ele não tem a ver com o desenvolvimento cognitivo, a capacidade cognitiva, por exemplo, a capacidade de aprendizagem dessa criança. O toque não compromete essa capacidade de aprendizagem, ele aprende normalmente na escola. Mas o que pode acontecer é que a criança fica tão presa nos pensamentos obsessivos, tão presa naquilo que tem aquele conteúdo desses pensamentos, né, o que ele teria que fazer ou evitar de fazer por causa dos pensamentos, que aí sim ele fica prejudicado na escola, tem uma certa lentidão para acompanhar o que está sendo passado, porque ele está preso, preocupado com esses pensamentos obsessivos do toque. Nós temos um e-book no site www.comvocêpsicologiashop.com.br. Nós temos um e-book sobre o toque, primeiros passos para vencer o toque. E eu resolvi até falar desse tema das crianças porque uma pessoa que visitou o nosso canal do YouTube, assistindo os nossos vídeos do toque, viu que a gente tem esse e-book, resolveu adquirir o e-book para entender um pouquinho mais, porque o e-book ele trata, né, da psicoeducação sobre o toque, ele explica como é o toque, como são essas obsessões, os vários tipos de obsessões, quando ocorrem. E aí, adquirindo esse e-book, ela pôde perceber que não só ela tem o toque, porque o toque ele pode muitas vezes ter uma característica hereditária. Então, quando uma criança tem toque, muitas vezes um familiar, o pai ou a mãe, alguém ali na casa também tem o toque. E aí, ao adquirir o e-book, lendo, identificando algumas características, ela percebeu que o filho já faz alguns rituais, algumas coisas que poderiam estar relacionadas ao toque. Ela ficou muito agradecida, né? Porque a partir dali ela já pôde identificar precocemente, identificar cedo, para que já comece a tratar essa criança, para que não deixe o quadro se desenvolver e agravar como aconteceu com ela. Então, eu resolvi gravar esse vídeo com o intuito de que outras mamães, outros papais possam ser alertados para esses comportamentos estereotipados do toque e busquem então ajuda. O e-book então é uma dica que pode ajudar você aí em casa, né, ao ler, entender um pouquinho mais sobre o quadro, desenvolver algumas técnicas que tem lá no e-book, fazer algumas atividades com essa criança, propor as contestações de uma forma treinada, de uma forma que as técnicas que estão lá no e-book possam te ajudar a fazer isso com a criança de uma maneira tranquila, de uma maneira leve, mas que ajude a criança a passar por isso e a superar esse quadro. Eu quero dizer que a intenção desse vídeo é que você identifique esses primeiros sinais, perceba que existe aí algo de diferente, algo de errado, e busque então uma orientação profissional. Busque a ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, para fazer então esse diagnóstico e orientar o tratamento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço que deixe aqui os seus comentários, dúvidas, a gente sempre está respondendo para vocês aquilo que vocês questionam, a gente gosta de receber os comentários, os pedidos para próximos vídeos. E desde já eu agradeço por acompanharem o nosso canal, peço que vocês curtam, compartilhem para ajudar que esse vídeo alcance outras pessoas, que o tema possa ajudar que outras pessoas também identifiquem algum quadro assim na casa delas, na família delas e possam então buscar por ajuda. Um abraço!